Olá pessoal, esse é o canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de outro vídeo da nossa série Navios Fantasmas. E a história de hoje, se não for uma das mais bizarras da série toda, desde já eu estou dizendo isso, sem dúvida ela vai ficar no top 5. Deixei vocês curiosos? Então, logo após a vinheta. Imaginem um iate muito maltratado, muito maltratado, que um pescador filipino acaba encontrando. Ele percebe que esse iate está à deriva, aborda o iate e ao entrar, ao subir no convés deste iate, ele não encontra nenhuma tripulação, pelo menos nenhuma tripulação viva. Porque ainda caído sobre sua mesa, com a mão estendida em direção ao rádio, estava o corpo de Manfred Fritz Bajorat. E o que é ainda mais estranho, o corpo dele estava totalmente mumificado. Estes são os primeiros elementos de um grande mistério, de um dos mais estranhos navios fantasmas encontrados até hoje. A história começa assim. O Manfred era marinheiro e, obviamente, como todo bom marinheiro, adorava estar no mar, adorava navegar e ele fazia isso com frequência. Ele estava numa viagem, exercendo o seu passatempo, o seu prazer, que era navegar, quando de repente simplesmente se perdeu o contato com ele. Na realidade, o Manfred ficou desaparecido de 2009 até 2016. Neste período de tempo, ninguém conseguiu entrar em contato com ele. Não se obteve contato por rádio, não se obteve contato por celular, não se obteve contato de nenhuma forma. Ele não foi visto, o barco não foi avistado, o iate não foi avistado em lugar nenhum. Ninguém tinha notícias do Manfred. Ele e seu iate pareciam ter simplesmente evaporado. Inclusive se supôs que era provável que ele tivesse naufragado. Até que em 2016, esse pescador filipino o encontrou. A princípio, quando as pessoas se depararam com as condições do corpo totalmente mumificado e ainda naquela posição, todo mundo achou que a explicação para o que havia acontecido com ele era simples. Eles concluíram que o Manfred havia morrido de ataque cardíaco e que isso devia ter acontecido anos antes, tipo mais ou menos lá por 2009, quando ele desapareceu do contato, quando ninguém mais conseguiu falar com ele. E que, portanto, ele passou anos navegando à deriva, passou anos com o seu iate, literalmente um navio fantasma, e então o clima seco do oceano mais o vento salgado, aos poucos, foram mumificando seu corpo. Supunha-se, inclusive, como é natural, como geralmente acontece em mumificações naturais, que havia demorado algumas semanas para esse processo começar, processo de mumificação, e mais algum tempo para que ele se concluísse. Só que aí foi feita uma necrópsia, o que também é natural. Encontra-se um barco à deriva, um legítimo navio fantasma, com um corpo. É claro que vai haver uma necrópsia. Só que ao contrário de trazer esclarecimentos, o que essa necrópsia trouxe foram muito mais perguntas e muito mais mistérios. Porque a necrópsia concluiu que sim, o Manfred morreu de ataque cardíaco. Só que não faziam anos que ele estava morto. Segundo a necrópsia, o Manfred havia morrido
muito pouco tempo antes de ter sido encontrado, no máximo umas 2 semanas antes do seu iate ter sido encontrado pelo pescador filipino. Isso lança uma série de perguntas sem respostas. Se o Manfred havia morrido apenas 2 semanas antes do seu iate ser encontrado pelo pescador, por que ele desapareceu? Por que ele não respondeu mais ao rádio? Por que ele não entrou em contato com ninguém? E como o seu corpo foi mumificado de maneira tão rápida? Perguntas que não têm resposta até hoje. Ainda não se encontrou uma explicação. Vale lembrar que o iate estava num estado bastante deplorável. Não chegava a parecer que, por exemplo, o iate havia sido bombardeado. Pelo que eu li, pelo que eu consegui ver, também não dá para considerar que o iate tinha sinais de luta. E o Manfred realmente morreu de ataque cardíaco. Mas como explicar que ele tenha passado esse período todo de tempo sem se comunicar com ninguém? Sem poder ser localizado, sem que ninguém o tenha visto? Vale lembrar também que o corpo estava na mesa com a mão estendida para o radioamador, pegando o radioamador. Ou seja, Manfred não estava com seu rádio danificado, tanto que ele pretendia usá-lo. Para se comunicar com quem? Com quem o Manfred estava se comunicando, já que ele não entrava em contato com ninguém, não dava notícias nem à família. E esse processo de mumificação de, no máximo, 2 semanas, essas perguntas jamais encontraram respostas. O caso de Manfred Fritz e seu navio fantasma permanece insolúvel, pelo menos até agora. Se alguém aí quiser arriscar um palpite, eu vou gostar de ler nos comentários. A história é essa, eu vou ficando por aqui. Deixo o meu abraço a todos, mas não sem deixar de pedir que, por favor, se inscrevam aí no canal se está chegando agora, se veio nos visitar. Aperta o sininho, compartilha, dá o like que ajuda muito. Tô indo nessa. Fui.